Que a graça do Senhor invada hoje a sua alma. Eu comecei esse vídeo com esse desejo, de desejar a você a bênção e a paz do Senhor. Aquela paz que excede o nosso entendimento. Aquela paz que é capaz de encobrir uma multidão de problemas, uma multidão de más notícias, de notícias de morte, de notícias de dor, de notícias de doenças, de notícias de falta de dinheiro, de problemas financeiros, emocionais, problemas no casamento. Tudo que você estiver passando, o Senhor pode entrar com providência. Não importa qual seja o seu problema, eu sinto de te dizer isso. Não importa qual seja o seu problema, o Senhor tem solução para tudo. Porque o maior dos problemas que o homem enfrenta é a morte. E para esse, o Senhor já deu um jeito, porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E você pode ressuscitar com Ele. Você pode reinar um dia em glória. Basta que você empreste seus ouvidos, dê ouvidos a essa palavra e coloque o seu coração na direção do Senhor, para ouvi-lo, para crer nas palavras dele, para obedecê-lo. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então eu não sei como que você começou o seu dia hoje, mas eu imagino que algumas pessoas não começaram muito bem, pelo que o Senhor está me mandando falar. Mas Ele manda te dizer que Ele tem solução para você. Ele tem solução para todos os seus problemas. Creia no Senhor, confie no Senhor, se apegue ao Senhor de todo o seu coração e você verá o que Ele é capaz de fazer. Hoje nós vamos gravar Provérbios capítulo 13. Provérbios capítulo 13 tem menções e tem conselhos para vários tipos de pessoas. Para os filhos, para os prudentes, para os imprudentes, para os sábios, para os tolos, para os ricos, para os pobres. É um provérbio que é recheado de instruções para vários tipos de pessoas. O preguiçoso, para o trabalhador. O Senhor tem recado para todo mundo hoje. Então vamos ver um por um quais são os recados do Senhor. Ele diz assim, em primeiro lugar para os filhos, né? Que o filho que é sábio, ele ouve a correção do pai. Mas o escarnecedor, esse não ouve a repreensão. Quando ele fala que pai, começa com o pai da terra. O pai da terra que precisa se impor ao filho, que precisa dar limites aos filhos. Nós estamos vendo uma geração de filhos sem limites. Nós estamos criando uma geração de filhos que não obedecem, de filhos que não querem dar ouvidos aos seus pais, que querem mandar nos seus pais. E isso é muito ruim, porque ele vai se tornar o segundo filho, o escarnecedor. Porque se ele não ouve a correção do pai que está aqui na terra, que tem um chinelinho na mão, uma palmadinha pronta para dar para ele, ou às vezes não, e isso é que está faltando, agora você imagina se ele vai obedecer ao Senhor, a quem ele não vê, e que não o castiga diretamente, fisicamente, castiga na alma. E isso ele só vai sentir depois que ele crescer. Então, criar filhos com base nessa palavra, firmados na vontade do Senhor, na palavra do Senhor, é muito importante. E aqui vai ter um conselho para pais, para não pouparem seus filhos de vara. Ah, mas isso é do tempo antigo, antigamente as mães castigavam com vara, com chinelo. Agora não, agora tem que conversar. Não tem não, não tem não. Segundo aquele que criou o seu filho e você também, ele diz, precisa de vara. Tem momentos que precisa sim. É um chinelo, é uma vara, cuide muito bem do seu filho. Porque se você não fizer isso, o mundo vai tragá-lo. O mundo vai engolir o seu filho com conselhos errados, com caminhos errados. Portanto, ensina seu filho no caminho que ele deve andar.
E o caminho que você já conhece sempre é e sempre será o Senhor Jesus. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que sai do fruto da sua boca? O que tem saído da sua boca? Palavras de bem, palavras de sabedoria, palavras que edificam ou palavras de morte? O que tem saído da sua boca, meu irmão? Preste atenção, porque da alma dos prevaricadores você vai comer violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Guarda a sua boca, fala pouco, viu? Pregue muito, mas pregue sem usar palavras. Pregue com atitudes. Amém? Mas o que muito abre os seus lábios fica perturbado. Você já viu pessoas perturbadas? Você já esteve perto de uma pessoa perturbada? Uma pessoa perturbada, ela nunca está contente com nada. Ela reclama de absolutamente tudo. O salgado não tá bom, o café não tá bem quente, o clima tá não sei que jeito, se choveu é ruim, se fez sol também é ruim. A pessoa murmuradora, a pessoa perturbada, que tem uma alma perturbada, ela não vai se alegrar com nada, ela não vai achar o trabalho de ninguém bom, ela vai criticar o trabalho de todo mundo, ela vai criticar tudo. Por quê? Porque a alma dela não está devidamente alinhada com o Senhor. É muito nítido você perceber isso das pessoas que murmuram demais, que falam demais, que criticam demais, que não se alegram com nada, que estão sempre reclamando. Esses são os que vivem em perturbação. Então, cuidado com o que você fala. Fale pouco. Quando você for falar, que sejam palavras doces, que sejam palavras agradáveis, que sejam palavras que edifiquem a vida das pessoas e não palavras de reprovação, de crítica. Presta muita atenção o que sai da sua boca. Isso contamina o homem. Não é o que entra, é o que sai. Amém? A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes essa engorda. Mais uma vez falando contra a preguiça, contra aqueles que não são trabalhadores, que não têm nenhuma vontade de acordar de manhã e ir lá ganhar o fruto, o pão de cada dia. E Deus colocou isso como regra, é do fruto do trabalho que você vai comer, o seu pão é do suor do seu trabalho. Então não pense que as coisas vão cair do céu para você, que vai ficar aí deitado e assistindo Netflix o dia inteiro, porque a única coisa que caiu do céu foi o diabo. E ele não fez bem nenhum para ninguém. Por isso, levanta e vai trabalhar, porque o Senhor se alegra naqueles que são realmente bons trabalhadores. O justo aborrece a palavra da mentira, mas o ímpio é abominável e ele se confunde. Será que é verdade? Nossa, escutei essa fofoca. Será que não é verdade o que estão falando? Mas o justo, ele aborrece. Imediatamente ele reconhece uma mentira. A mentira cheira mal, né? Imediatamente o justo reconhece e repudia toda mentira. Diz assim: a justiça guarda aquele que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. O pecador, ele vai ser transtornado pelos seus próprios pecados. Quanto mais ele peca, mais ele se afunda no pecado, na mentira, na traição. É uma coisa terrível. Por isso, esteja sempre pronto a ouvir a verdade. E a verdade nada mais é do que essa palavra que foi revelada em Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo é essa palavra encarnada. É essa palavra, é o verbo que se fez carne. É o caminho para chegar até Deus. É a verdade de Deus. É o próprio Deus. Aleluia! Diz assim: há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. Você já viu? Tem um provérbio muito engraçado que diz que come mortadela e arrota peru. É isso aqui. É base bíblica para dizer isso daí. A pessoa quer aparecer, que ela coloca na internet, no barco, no resort, não sei nada onde, no avião, e a pessoa tá pendurada no banco até o último centavo, não tem um real.
vai estar lá fazendo graça. E o rico não. O rico, o verdadeiro rico, ele não ostenta, ele não mostra o que ele tem. O verdadeiro rico, ele prefere esconder. Ai, nossa, não tem dinheiro nenhum. Ixi, preciso trabalhar bastante. O verdadeiro rico, ele não ostenta. Agora, aquele que você vê ostentar muito, pode ter certeza, ele está pendurado no cartão de crédito. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. Tem gente que não atenta para essa palavra. Tem gente que não quer saber de dar ouvidos à voz da palavra de Deus. Por isso ele não enriquece. Por isso ele não é acrescido de sabedoria. Porque a maior riqueza que o homem pode ter nessa terra não são bens materiais, é a riqueza de conhecer e obedecer essa palavra. Por isso, você quer ser rico? Comece a meditar nessa palavra todos os dias da sua vida. Amém? E a luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios vai se apagar. Vai chegar um dia em que haverá somente justos nessa terra, você sabia? E os ímpios serão desarraigados dela? Assim diz essa palavra, e é nisso que eu creio. Amém? Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Então não seja soberbo em você mesmo, não se ache, não ache que você consegue fazer alguma coisa sozinho, independente de Deus. Isso é soberba. A independência do Senhor é a soberba do homem e é a sua queda, é a sua ruína, é a sua desgraça, é a sua destruição. Quando o homem se ensoberbece, quando ele acha que ele é o bambambam e que ele vai dar conta dos problemas dele, é o começo da queda dele. Quando você realmente se submete ao Senhor, quando você realmente entende que você precisa dos conselhos do Senhor, aí você encontrou a verdadeira sabedoria e aí você encontrou aquilo que você precisa para ser aconselhado nessa terra. A fazenda que procede da vaidade vai diminuir, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Se você é só herdeiro e nunca trabalhou por nada do que você recebeu, a sua fazenda tende a diminuir. Mas aquele que trabalha dia após dia, que vem ganhando o seu dinheiro, vem construindo o seu patrimônio por muitos e muitos anos, esse sim vai ter aumento nas suas coisas. Mas aquele que só vai usufruindo daquilo que construíram para ele, esse vai terminar pobre. Tem um provérbio, um ditado popular que diz, né, que a primeira geração enriquece, a segunda geração fica de nobres, que só gastam, e a terceira geração empobrece. Primeira geração é de milionário, a segunda é de rico e a terceira já é de pobre. Filho, o neto daquele milionário não herdará a mesma riqueza dele. Por quê? Porque os outros, as gerações seguintes, só foram usufruindo do trabalho daquele que realmente trabalhou dia após dia e que acumulou algum patrimônio nessa terra. Por isso, saia todos os dias e vá buscar o seu pão. Eu vou parar por aqui porque hoje nós já gravamos mais de 13 minutos e eu ainda estou no 12, versículo 12, nós continuaremos ainda no próximo vídeo. Eu vou dar continuação agora mesmo, mas eu vou parar por aqui. Se você gostou, ó, deixa seu like e continua vendo esse vídeo se você estiver interessado. Não esquece de deixar um amém, não esquece de curtir e compartilhar, se for possível. Um abraço em Cristo Jesus, até amanhã.